Meus queridos amigos, hoje eu vou falar de novo sobre algo que mexe com o bolso de todo mundo, o meu, o seu, o de todos nós, a taxa Selic. O Comitê de Política Monetária, o Copom, decidiu mais uma vez manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. E se você acha que manter a taxa Selic nesse patamar é tranquilo, deixa o seu dinheiro tranquilão, despreocupado, eu sinto te informar que o cenário não é bem assim, tem muita coisa por trás dessa decisão que você precisa entender. Eu vou te explicar aqui os 4 principais fatores que estão influenciando essas decisões do Banco Central e, mais importante, vou te mostrar 5 ações que estão pagando dividendos acima do que a própria taxa Selic. Então, se você quer realmente entender como você pode proteger e até multiplicar o seu patrimônio num cenário econômico desafiador que vai ser a realidade do Brasil para todo sempre, amém? Fica comigo até o final desse vídeo. Quem já é de casa, deixa o like aqui. Quem é novo, seja muito bem-vindo. Se gostar do vídeo, se inscreva, deixa o like também, faça tudo que você quiser. E voltando aqui um pouquinho no tempo, na reunião do Copom de maio, o Copom reduziu a taxa para 10,5%. Em junho, o Comitê de Política Monetária decidiu manter a taxa considerando 4 pontos que continuam valendo para justificar essa manutenção novamente. Eu estou gravando esse vídeo antes, inclusive, de sair o veredito, mas aqui na opção de Copom a gente já tem bem claro aqui que mais de 94% do mercado já está apostando nessa manutenção. Vou deixar o link aqui na descrição também, é algo para você ficar ligado sempre. Você clicou aqui, opção de Copom, você vai saber exatamente o que o mercado já está esperando. Dificilmente isso daqui vai dar errado se você olhar no dia, na véspera. Então já era previsto isso daqui nas opções de Copom. O Banco Central mantendo a taxa Selic. O primeiro ponto que a gente vai ver que vem sendo levantado pelo Banco Central diz respeito ao cenário externo, principalmente a política monetária dos Estados Unidos. Em junho, as expectativas começaram a apontar para 3 cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos, com início previsto para setembro, devido aos dados recentes de inflação e PIB. A gente tem como acompanhar isso daqui também. Você consegue ver que para hoje, 31 de julho, super quarta, mais de 96%, quase 97% do mercado acreditando na manutenção. Para 18 de setembro, a galera apostando numa quedinha ali de 5 a 5,25%. E aqui para 7 de novembro, mais uma quedinha de leve. Para 18 de dezembro, também temos a galera acreditando que a taxa vai cair. Então, você consegue acompanhar a expectativa do mercado. Comentei sobre esse assunto no vídeo de domingo, onde eu faço a cobertura das notícias da semana, do cenário econômico também. Pode ser que isso vai virar um quadro novo, eu ando muito cansado, trabalho demais, mas se eu estiver tranquilo, se eu estiver bem no sábado, eu vou gravar esse vídeo todo domingo para sair para vocês do resumo, se a mulher, se as crianças deixarem, né? E embora, meus queridos amigos, as expectativas de queda em setembro estejam se fortalecendo, o cenário ele ainda é incerto. Não tem como a gente ter certeza de nada, especialmente quanto à velocidade da queda e os efeitos. Você vê que os Estados Unidos está com essa taxa aí de 5,25% a 5,5%. O Brasil ele não tem muito espaço para cortar os juros por aqui e atrair investimento, considerando o risco adicional que a gente possui. No Brasil, a galera precisa ter um incentivo maior. Outros bancos centrais também têm sido observados para essa decisão do Copom, do Fed. O Banco Central Europeu decidiu manter a taxa de juros ali, não mexeu também, visando a convergência da sua taxa de inflação para a sua meta. Esse ambiente de mercado ele está pressionando também o mercado de trabalho. Em adição, hoje, o Banco Central do Japão ele subiu a taxa de juros para 0,25% e anunciou um plano para reduzir o programa de compra de títulos. Então, o Banco Central do Japão, pau quebrando aqui, e eles elevando os juros para 0,25%. Essa taxa parece baixíssima para nós, parece e é, porque a gente está acostumado com taxas mais altas, mas para o Japão, essa taxa é a maior desde 2008 e já tem causado efeitos
nas moedas de diversos países por conta de operações de carry trade. Eu já expliquei também essas operações no vídeo de domingo. Se você quiser saber mais detalhes, clica aqui em algum canto, vai assistir depois desse aqui. Portanto, os países emergentes, eles têm sido mais cautelosos, incluindo o Brasil, para se manter minimamente atrativo, precisa manter essa taxa de juros bem alta. A China, o que eles fizeram? Meteram corte aqui também na taxa de juros para estimular o crescimento econômico. Isso destaca o desespero, a urgência das autoridades por lá para reforçar esses estímulos. O negócio não está bom. E agora, observando aqui o cenário doméstico, o segundo ponto que eu conversei com vocês diz respeito à atividade econômica, mercado de trabalho, que segue apresentando dinamismo maior do que o esperado. O PIB cresceu 0,8% no primeiro trimestre, um valor ligeiramente superior ao esperado. Em relação ao mercado de trabalho, segue aquecido aqui no Brasil também. O desemprego ele recuou, os salários continuam subindo, o que acaba apresentando também uma pressão inflacionária. A gente teve uma geração líquida de 1,3 milhão de empregos, e o melhor resultado semestral desde 2021, isso daí. Considerando esses fatores, foi revisada a projeção do PIB também desse ano para 2,3% pelo Banco Central. O FMI estima ali um crescimento de 2,1% para 2024. Os setores que mais têm contribuído com o crescimento da nossa economia no primeiro e segundo trimestre são o de serviços, com alta de 1,4%, agropecuária com alta de 11,3%. Ao mesmo tempo que um PIB, que cresce mais, ele é desejável para a economia, a gente precisa prestar atenção no que diz respeito com relação ao aquecimento da economia e à inflação. E esse é o terceiro ponto que a gente precisa ver, que a inflação atualmente ela tem mostrado uma trajetória de queda, de desinflação, só que abaixo do esperado e ainda pressiona. A inflação acumulada nos últimos 12 meses, ela caiu de 4,5% para 3,9% em maio, e se a gente for olhar o IPCA, só que o recuo no último trimestre ele foi menor que o esperado, sendo esse resultado ali 0,14 pontos percentuais superior, principalmente levado pela alta dos alimentos que a gente está vivendo. Então, a combinação dessas incertezas, papai, isso tem impactado as expectativas de inflação para 2025, 2026, com as projeções ficando acima da meta para este período. No último relatório Focus, a projeção do IPCA de 2025 subiu de 3,9% para 3,96%, como a gente tem aqui. E o quarto e último ponto diz respeito às contas públicas. Semana passada saiu o relatório de receitas e despesas do terceiro bimestre. Foi anunciado um congelamento de gastos de 15 bilhões de reais, visando o cumprimento da meta de déficit zero. Então, que isso está na pauta do governo ali. O mercado ele estava esperando por mais demonstrações de responsabilidade fiscal. Então, a relação entre taxa de juros e as contas públicas, isso é importante e pode acabar sendo paradoxal para muita gente. Você ter um compromisso com o resultado primário positivo, isso é essencial do ponto de vista do investidor global, principalmente. Você imagina uma pessoa que mora na Alemanha e quer investir no Brasil. Ela não quer. Essa pessoa ela não quer investir no Brasil. Ela pode até querer deixar o dinheiro dela num fundo que aloca capital em países emergentes, de olho num retorno maior. É isso que essa pessoa quer. Ela não acorda e fala assim, porra, o Brasil, quero investir no Brasil. O Brasil era o país do futebol, né? Vamos ver se agora dá para colocar um dinheirinho lá e render. Não, não existe isso. São os gestores desses fundos, na maioria das vezes, que vão olhar para o cardápio ali, vão olhar para a seção do cardápio ali de países emergentes e falar, olha, esse aqui tá legal. Esse tá mais legal, esse não tá. O Brasil tá com um retrogosto um pouco ruim. Como você tá analisando ali um cardápio de vinhos, tá ligado? Eu vou colocar no México. Acho que eu vou de México hoje ou de Índia. Então ele não quer correr o risco de levar um calote. Por isso que o Brasil ele precisa mostrar que tem recursos para pagar os juros da sua dívida. Então a dificuldade dessa relação ela surge porque quanto maior a taxa de juros, mais o país se torna atrativo para o investidor global, entre aspas. Só que
Isso também fica mais caro e custoso para o país porque afeta as despesas financeiras, o juro aumenta e quem está devendo essa grana é o Brasil, pô. Só que por outro lado também, se você reduz a taxa de juros, o custo para o governo ele é menor. Só que o país ele vai se tornando menos atrativo para o investidor, né, rentista, tornando mais difícil captar recursos para financiar essa dívida pública, embora ela fique mais barata quando você reduz os juros. Então, em resumo, o Brasil ele tem que se virar e equilibrar a manutenção de ter taxas de juros atrativas e controlar a dívida pública para garantir a sustentabilidade financeira do país. Precisa fazer isso. Tendo entendido aqui esses 4 pontos, cenário externo, atividade econômica, inflação e contas públicas, aí vem sempre a pergunta, né? Como que a manutenção da taxa é algo bom? Não seria melhor baixar, subir essa taxa? Se a taxa está elevada é ruim, se a taxa alta é muito ruim para a economia, por que não baixa? Então, para entender isso, você precisa lembrar que o Banco Central ele utiliza a política monetária como instrumento de controle inflacionário. O objetivo é deixar a inflação sob controle. A taxa Selic ela serve para manter a estabilidade dos preços, pelo menos para tentar fazer isso considerando os efeitos que ela gera na economia. Atualmente, a política monetária a nossa é contracionista, ou seja, a gente tem uma taxa de juros alta para promover a queda da inflação, ancorar as expectativas em torno dessas metas do atingimento, que hoje está na faixa ali de 4,5%, entre 1,5% e 4,5%, se você considerar a tolerância. O IPCA acumulado está na casa dos 4,23%. Então, esse processo ele é gradual, não é do dia para a noite que uma mudança na taxa de juros ela vai impactar 100% da economia e, consequentemente, a inflação, o crédito. Você vê estudos do próprio Banco Central mostram exatamente isso, que as variações na taxa básica de juros elas impactam a economia e tem esse ajuste repassado para o mercado de crédito, por exemplo, ao longo de vários meses, de 12 até 18 meses, dependendo. Então, essa tabela aqui que está aparecendo para vocês, ela é um heat map e ela exibe várias modalidades de crédito no Brasil e nos primeiros 3 meses você percebe que quase todas as modalidades apresentam um aumento significativo nas taxas de juros que perduram por mais meses quando você tem aumentos na taxa Selic. A última coluna, ela mostra a magnitude total do repasse indicado na alta da taxa de juros, né, de cada modalidade após uma elevação, por exemplo, de 1 ponto percentual na Selic. Então não é imediato. Então esse estudo ele nos ajuda a entender que o efeito da Selic ele é gradual. Com a taxa Selic mantida em 10,5% ao ano, os efeitos na economia continuam a se manifestar, especialmente considerando as últimas quedas, a queda de 0,25 pontos percentuais que a gente teve em maio, 3 meses atrás, o efeito cascata também, que começa ali no setor de crédito, depois vai direto para a atividade econômica como um todo, já que os empréstimos e financiamentos eles vão ficando mais baratos, embora ainda caro, né? Dever dinheiro aqui no Brasil não é fácil. Estamos falando aí de uma taxa muito alta, mesmo depois de 7 quedas. Portanto, mesmo com a manutenção da taxa pelo Copom, os efeitos eles continuam a se manifestar na economia. Isso que eu quis dizer, trabalhando para trazer a inflação para a meta. Essa é a ideia, entendeu? Agora vamos aqui para as ações pagando dividendos mais altos que a taxa Selic, partindo aqui primeiramente para a CEMIG, com indicadores na tela, CEMIG com P sobre L de 5,64, um PVP de 1,22, dividend yield de 12,5%. É uma empresa interessante, uma empresa rentável, com boas margens. A CEMIG paga bons dividendos. Se você for analisar aqui os dividendos pagos nos últimos 10 anos, ela tem pagado dividendos de forma consistente, dividendos que vêm crescendo. Aqui em 2014 tivemos, é claro, eventos extraordinários, mas qual que é o ponto da CEMIG? Qual que é o ponto de atenção nos próximos anos da CEMIG devido a esse alto investimento que ela vai precisar fazer talvez em distribuição? A CEMIG ela pode não gerar caixa livre suficiente para manter esses dividendos elevados, nessa faixa aqui dos 12,5%. Isso também a gente está falando de uma empresa que tem uma eficiência de custos abaixo da média do setor privado, mas ela deve pagar dividendos consistentes sim, na casa ali dos 8, 8,5%, o que não é ruim. A Copel, eu até trouxe aqui
para a gente comparar, é meio que o oposto. Por quê? Porque ela está apresentando um dividend yield baixo. Só que a empresa está trabalhando na redução de custos que podem reduzir as despesas operacionais nos próximos anos. Está implementando um programa de venda de ativos, também que poderia impulsionar os dividendos da empresa, pode impulsionar. Indicadores, a gente tem aqui um dividend yield de 3,76%, está abaixo ali, só que em 2025, 2026, ela pode surpreender e esse valor ali pode superar, inclusive, o patamar atual da nossa taxa Selic. Vale 3 é uma empresa que está pagando um dividendo também nesse momento, considerando os últimos 12 meses, acima da taxa Selic. Você tem até Bradespar, se você quiser ver aqui, está pagando um dividendo até maior que o da Vale. Eu prefiro Vale, já expliquei em vídeos aqui por que eu dou preferência às ações da Vale e não invisto em Bradespar, mas junto com o balanço do segundo TRI desse ano, a empresa anunciou um pagamento de dividendos, um datacom no dia 2 de agosto, depois de amanhã, de R$ 2,09 por ação, que vai pingar, esses dividendos vão pingar na conta dos acionistas no dia 4 de setembro. O que eu acho? É um bom momento para se ficar comprando ações da Vale, como eu falei, nessa faixa aqui, hoje R$ 60, até R$ 65, R$ 70, eu acho interessante comprar. Quando que você vai colher esse resultado? Não dá para saber, empresa cíclica, se não consegue prever o futuro, defina o percentual da carteira, faça aportes regulares, a cada 3, 6 meses, um ano. É isso que eu penso sobre Vale. Na minha opinião, está interessante. Quem seguir comprando a empresa nos próximos anos não vai se arrepender no longo prazo. É o que eu acredito. Copasa, outra empresa também que está pagando um dividendo aqui na casa dos 16%, PVP 1,10, P sobre L também muito baixo. É uma empresa com rentabilidade, boas margens também. Outra empresa de utilidade pública aqui de Minas Gerais. No caso da Copasa, a atenção dos investidores ela se volta ali para a possibilidade, ainda que remota, de uma federalização da empresa. Isso é meio que uma frustração, porque todo mundo já estava esperando ali a privatização até um tempo atrás. A empresa divulgou resultado, anunciou também um pagamento de dividendos de 145 milhões de reais referentes aos resultados do segundo TRI de 2024. É uma empresa descontada, uma empresa que tem boas margens, boa rentabilidade. Esse dividendo que ela anunciou equivale ali a um dividend yield de 1,7%, considerando só esse dividendo que ela anunciou recentemente. Nos últimos 10 anos, superando aqui CDI e Bovespa. Se trata de uma empresa listada no novo mercado, tag along de 100%, obviamente, justamente por conta disso. Patrimônio líquido, 7,6 bilhões, valor de mercado de 8,4 bilhões de reais. Ainda acredito que se trata aqui de um prêmio muito bom, se você for comparar com as opções que você tem ali de renda fixa indexada ao IPCA no Tesouro Direto, por exemplo. E outra empresa pagando dividendos acima da taxa Selic, aqui passando na risca, Bradesco. Bradesco está pagando 10,5%, 10,58% pagou nos últimos 12 meses, PVP de 0,8, P sobre L de 10,13 vezes. Bradesco, né, gente? Sofrendo aquele negócio, já foi grandão, já teve bem, né, Bradescão? Hoje está passando por um momento difícil, acredito que vai dar a volta por cima, paga dividendos consistentes nos últimos anos, diminuindo um pouquinho aqui porque o dividendo é uma parcela do lucro, né, meus queridos? E o que aconteceu, a gente sabe, é que o Bradesco ele está numa encruzilhada e para sair dela com o lucro caindo, sofrendo com queda nos lucros, e para sair dela ele está apostando na mesma estratégia que colocou ele nessa situação, que é expandir a carteira de crédito nos segmentos de pequenas e médias empresas, pessoa física, varejo massificado. Tudo isso aumentou a inadimplência quando a inflação e os juros subiram muito. O Bradesco está apostando nisso porque esse é o jogo que o Bradesco sabe jogar. Inclusive, é algo que eu não gosto muito no Bradesco, apesar de que eu acho que está muito descontado, é justamente isso. O Bradesco, a impressão que eu tenho ele pega a derrela da carteira de crédito de Itaú, Banco do Brasil. Ele não tem uma carteira de crédito com a qualidade que o Itaú tem, por exemplo, até mesmo o Banco do Brasil, por conta da exposição no agro. Então ele acaba sendo um banco que se arrisca mais. Quando ele se ferra nos momentos de dificuldade, de crise, de recessão, é natural que o Bradescão se lasque muito mais.
Só que ele precisaria ter um ROI maior quando as coisas não estão indo mal, para justificar esse risco. E eu não vejo isso acontecendo no Bradesco. Então o Bradesco nos últimos anos, realmente, ele parece que ficou um pouco para trás, está tentando se recuperar agora. Acredito que ele pode conseguir isso, mas está muito barato independente. Se o banco conseguir, né, melhorar a rentabilidade da sua carteira de crédito em 2024, 2025, olhando ali, se a gente estiver olhando para um ROI ali de 16%, 18%, para o ano que vem, nos próximos anos, quem comprou agora, no caso eu, estou nesse grupo, vai ganhar dinheiro. E aí, então o Bradesco, ou ele acerta a mão na carteira de crédito, ou ele vai continuar amargando resultados medíocres. Acreditando nessa recuperação, como eu falei para vocês, eu vejo as ações do Bradesco como descontadas, mas não é para iniciante aqui, tá? Se eles realmente conseguirem aplicar essa estratégia de expansão de carteira de crédito com sucesso, evitar esses erros do passado e melhorar algumas coisinhas, vai dar bom. Mas independente disso, meus queridos amigos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que investir em ações é melhor do que investir em renda fixa no médio e longo prazo se você montar ali uma carteira minimamente decente. Você só precisa ajustar, pelo amor de Deus, a sua cabeça. Para com essa coisa. Quando você tiver a sua cabeça ajustada, você se considerar de fato, se sentir e ser um investidor de renda variável de longo prazo, você vai ver como as coisas funcionam. Não tem essa de, eu estou investindo aqui por 2, 3 anos, agora a renda fixa parece que ficou boa, será que não é melhor? Não existe. Quem realmente mudou a chavinha e se tornou investidor, a pessoa não tem essa dúvida mais, o que eu faço agora? Será que é bom? Tá comprando ações sempre. Você definiu ali na sua carteira que X% é em ações, você vai sempre manter aquilo ali e vai estar sempre de olho, vai estar sempre aproveitando as melhores oportunidades que a sua carteira está pedindo ali para você incluir, para você comprando novas ações. Vai chegar um ponto ali que a sua carteira já vai estar montada, já vai estar madura, você vai simplesmente seguir comprando mais e mais e mais, praticamente da mesma coisa, acaba essa adrenalina e tal, e é isso que você vai fazer o resto da vida até que você consiga atingir os seus objetivos. Investir em ações é melhor. Quando você muda a sua cabeça, quando você realmente tem a cabeça de investidor em ações, você para de ter essa dúvida. Será que realmente... Porque não é melhor. Renda fixa nunca vai ser melhor do que investir em boas ações de boas empresas. Empresas aqui que têm seus contratos ajustados pela inflação, utilidade pública. Sempre vai ser melhor do que colocar o seu dinheirinho na renda fixa. Agora, se o seu objetivo é de curto prazo, não interessa o que está acontecendo. A taxa Selic pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo. É na renda fixa que você deixa o seu dinheiro. Fico por aqui, vejo você na próxima. Tamo junto. Valeu!